Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de janeiro de 2017. É uma quinta-feira e o nosso verbete é de número 4003. Ele tem 6 páginas, 49 logias e 15 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é a grinvexologia, da especialidade invexologia. E esse verbete foi redigido pela nossa verbetógrafa, essa altura já veterana, né? Professora Ibs Lourenço, que é graduanda em Engenharia Ambiental, brasileira, natural de São Paulo, SP, voluntária da Conscienciologia desde 2014 e docente de Conscienciologia desde 2015. Aqui na definição, a grinvexologia é a especialidade da Conscienciologia aplicada aos estudos sistemáticos, conhecimentos específicos, técnicos, paratécnicos, teáticos e pesquisas da estrutura e dinâmica dos grupos de inversores existenciais. Aqui, na pensenologia, o holopensene pessoal da invexibilidade, o grupo pensene do grinvexis, o holopensene característico de cada grinvex, o materpensene singular de cada reunião, a fixação da invexis no holopensene pessoal, a expansão do holopensene invexológico, proporcionada pela grinvexologia. Agora, aqui na fatologia, o manual dos grinvexis, a fundamentação teática da grinvexologia, a autopesquisa grinvexológica, a fundação, a manutenção e o desenvolvimento dos grinvexis, o estudo da catálise de recins individuais e grupais a partir da teática invexológica, a imersão de lideranças inversivas nos grinvexis, as parcerias interassistenciais entre grupo de inversores existenciais, as amizades raríssimas na invexologia, a convivialidade invexológica pró-desperticidade, a visão de conjunto grinvexológica por meio da coordenação geral dos grinvexis, a teática do autocomprometimento invexológico, a maxproexis grupal, a importância da grinvexologia na reurbanização planetária. Agora a gente chama a atenção que essa fatologia tem 31 linhas, configurando aí um máximo para o verbete, para a sessão, né? E apontando aí um nível de detalhamento, de expansão aí temática. Aqui na parafatologia, a holomemória da invexologia, a amparabilidade inversora, a equipex de para-invexólogos, a mudança de equipex conforme o momento evolutivo grupal, o campo bioenergético mental somático, o desenvolvimento parapsíquico precoce, as sintonias advindas de trabalhos intermissivos pretéritos, os encontros de destino amparados, a Comunex temporária Pandeiro, Rio de Janeiro, RJ, a Comunex Interlúdio, Foz do Iguaçu, Paraná, a influência da terrestriologia na invexologia, a hipótese da grinvexologia enquanto especialidade estudada nos cursos intermissivos. Agora, aqui no detalhismo, também a gente chama atenção que o detalhismo tem 28 sessões, configurando também o máximo para essa divisão. E na argumentologia, a gente destaca essa listagem, analiticologia, com 25 variáveis a serem consideradas nas análises aí pelos grinvexis. E na remissiologia nós destacamos agente retrocognitivo inato, alta assunção da invexologia, cultura invexológica, curso intermissivo, grinvex. E na frase enfática, a grinvexologia é neociência relevante para a consolidação da cultura invexológica na Terra, sendo catalisadora parapedagógica da transição planeta-hospital para planeta-escola. Na questionologia, você considera a importância da grinvexologia nas pesquisas da evoluciologia? Qual a
corresponsabilidade intermissiva pessoal com a técnica da inversão existencial. E na bibliografia específica, a gente tem 10 fontes e na videografia específica, uma fonte. Muito bem. Agora vamos aqui à mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professores Cláudio Monteiro, Maria Zilá Padilha e Marilene Regalim. Invexologia, amparologia, autoanálise, autoexemplarismo, autopesquisa, autoorganização, autorresponsabilidade, conscienciologia, conviviologia, cosmoética, desperticidade, evolução pensene, evolução, holocarma, intermissivista, invexibilidade, invexogeração, invexólogo, liderança, proexis. Agora, Ibis, vamos lá? A gente quer ouvir você aí, suas motivações principais para escrever, né, esse verbete, a pesquisa desse tema tão importante, né? É super interessante ler o seu verbete e adentrar aí nesse universo da grinvexologia, né? Vamos lá? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Esse tema, eu participo de Grinvex desde 2013, que foi logo quando eu acessei as ideias da conscienciologia, e para mim o Grinvex foi um fator fundamental, tanto na fixação do Holopensene, da própria conscienciologia, da própria Invexis, mas também na convivência, com o reencontro com vários amigos intermissivos, e isso motivou várias catálises pessoais e fez com que o Grinvex em si, e a Grinvexologia, seja um valor muito forte hoje do meu corpo de valores evolutivos. Então, mais ou menos desde 2014, eu venho me dedicando mais sistematicamente a essa especialidade, que eu vejo como uma das minhas possíveis hipóteses de especialidade proexológica mesmo, dentro da invexologia. E aí, o que puder estar contribuindo para o crescimento dessa especialidade, aí a primeira coisa foi esse próprio verbete. Ah, muito bom. Foi uma ótima ideia, né? Ótima inspiração, bem bacana. E é ótimo porque, para quem não é inversor, mas claro, que aprecia, penso que todo conscienciólogo tem interesse por esse tema, né? E o verbete dá um panorama, assim, você fez um bom apanhado, assim, das práticas, né? Das ideias, em geral, que permeiam aí esse holopensene, bem bacana. Agora, falar em holopensene, aqui a primeira pergunta é na pensenologia, Ibis. Ela pergunta, nossa colega lá de Conceição dos Ouros, ela pede para você falar a respeito do holopensene pessoal da invexibilidade. Primeiramente, o holopensene pessoal da invexibilidade é você ter a vivência teática da invexis no dia a dia e o quanto que isso vai incorporando e alterando a nossa forma de pensar. Então, a Invexis, ela tem o seu corpo de valores, tem os fundamentos técnicos da Invexis e ela tem uma série de prescrições e evitações para você estar seguindo. Só que mais que isso, vai alterar as suas posturas cotidianas frente às posturas da SOCIM e muitas vezes, principalmente, posicionamento contra fluxo dos valores ultrapassados, patológicos que a SOCIM ainda mantém. Então, a manutenção desse holopensene, ele é o que vai garantir a fixação a manutenção da Invexis ao longo da vida. Então, assim, no meu caso, por exemplo, eu percebo o quanto que quando eu estou com a invexopensenidade mais aflorada, você percebe a retilinearidade pensênica mais presente. Te dá um norte, né? Isso, porque a própria Invexis, ela pressupõe essa retilinearidade de objetivos na própria dedicação à proexis. Então, essa manutenção desse holopensene tem a ver com estar sempre voltando para esse prumo, não tanto para a dispersão pensênica. Imagina essa pressão, né, que vocês estudam bastante isso. Qualquer conscienciólogo, mas no caso do inversor, é bem mais complexo, né, porque é pessoa jovem, com N coisas no entorno, ainda direcionando a vida.
Então, essa importância de manter um holopensene, né, um invexopensene no caso, é bem sério, realmente. E aqui na fatologia, Ibis, na página 23, na primeira linha, você pode comentar a profilaxia das problemáticas evitáveis aos integrantes do GRINVEX? O grupo de inversores, ele reúne diversas consciências, né? E ali cada uma tem os seus valores, seus objetivos, a própria influência mesológica que recebeu da família, da educação que teve. E muitas vezes esses valores pessoais e esse clima mais horizontal, mais despojado que tem o GRINVEX, ele pode dar margem a virem acontecer diversas incoerências dentro do GRINVEX em relação à priorização da forma que as amizades estão acontecendo, mas próprios pontos de incoerência com relação à própria técnica da INVEXES. Então, a profilaxia dessas problemáticas evitáveis, ela está mais relacionada ao nível de lucidez que os integrantes vão ter na condução do GRINVEX, porque a manutenção do GRINVEX, das boas práticas, ela não é responsabilidade exclusiva da coordenação do GRINVEX. Então, o quanto que o GRINVEX ele está de acordo com, está sendo caracterizado como um GRINVEX ou está sendo simplesmente um grupo de jovens fazendo as práticas que bem entende. Então, sim. é importante ter esse senso dessa profilaxia, de fatores que vão continuar caracterizando o GRINVEX, que vão manter essa coerência com o próprio holopensene da INVEXES. Certo. Porque essa questão da coesão grupal, se o grupo está com um prumo mais ou menos troncho, vai embora também, né? Vai todo mundo junto na onda, né? Então, realmente tem que cuidar. E isso vai muito do posicionamento pessoal dos integrantes mais lúcidos, assim. Claro. Então, eu já vivenciei casos que quando você fica assim, quer ir pela política da boa vizinhança, não quer se posicionar para não ficar mal com os amigos, muitas vezes o GRINVEX ele se distancia muito dos seus objetivos, se distancia muito dos seus valores. Turma do deixa disso, né? Isso. É bem sério, nossa. E essa questão do posicionamento, né, Ibis, é algo que o intermissivista não pode vacilar. Eu fico observando assim, é praticamente diário, né, o tempo todo. Se a gente não se posiciona e deixa rolar, e é muito fácil descambar para bobagem, desviar. E como você está colocando aí num grupo, num grupo de jovens, né, bem sério. Agora, aqui na parafatologia, na página 23, na penúltima linha, você pode argumentar quanto à influência da extraterrestrologia na invexologia? Sim, esse é um ponto assim, bastante sério que eu vejo, porque a própria INVEXES ela não é uma técnica nova, tampouco exclusiva da Terra. Ela é aplicada por várias outras consciências, vários outros povos há muito tempo. E esse movimento da expansão da invexologia na Terra, ele é um tanto recente. Então, a gente teve que a primeira exposição aberta ao público sobre a INVEX, ela veio a ser em 1991, com o professor Valdo Vieira, expondo a técnica no CIPRO, que é o Congresso de Projeciologia. E aí, a partir de então, a partir de 1992, começaram a acontecer os GRINVEXes. Foi fundado o primeiro GRINVEX em 1992. Então, a gente vê que é muito recente ainda, e na Terra as aplicações de INVEX que aconteceram de modo isolado, de modo pontual. Não acontecia esse movimento grupal. Então, quando a gente vai analisar a Equipex que está amparando a invexologia e a GRINVEXologia, ela precisa, os amparadores eles precisam ter teática no tema. Então, não são todos os amparadores que eles têm vivências mais próximas aqui na Terra. Então, nas próprias dinâmicas parapsíquicas que a gente tem de invexologia, muitas vezes no campo da reunião de GRINVEX, a gente consegue perceber consciências de origem extraterrestre acompanhando os trabalhos.
Então, e a própria invexopensenidade, ela é mais extraterrestre do que terrestre, por Totalmente. assim dizer. Porque uma vez que você está se posicionando no contrafluxo de diversas questões que estão arraigadas no planeta há muito tempo, essa nova forma de pensar, essa diferenciação pensênica, ela tem muita afinidade com formas pensênicas de outros planetas, de outros lugares no universo. Ibis, queria só lembrar daquele verbete, é um dos meus prediletos da enciclopédia, o verbete do professor Valdo, que é o Medida Interplanetária, não sei se você já leu, que justamente é esse cotejo, a medida que as consciências mais evoluídas fazem entre os planetas para tomar das diretrizes e ajudar enfim, ou os mais, em geral, os mais atrasados, né? Mas, enfim, o tom é o nosso, né? Até. Então, fato, encaixa bem dentro do exemplo da Invexis, né? Sim, e de fato. Claro, Pedro. Nesse assunto, para mim faz muito sentido também que recentemente, no final do ano passado, há um mês atrás mais ou menos, houve a realização de um curso da Simvex na Finlândia. Então, na verdade, a gente analisando isso, foi a primeira itinerância de um curso só sobre Invex internacional. E justamente em qual país, né? Na Finlândia, que é onde há a hipótese de ressoma, por exemplo, do EM, que é uma consciência que era extraterrestre, que ressomou como uma consciência aqui na Terra. Está sendo feito um documentário, né, sobre esse caso, né? Então, a relação aí que a gente tem, por exemplo, da própria técnica, de ser justamente a estreia num país como esse, né? Então, a gente vê que tem uma relação nesse sentido também. Muito bacana. Quando a gente ouve essas abordagens intrafisicalistas, né? Mesmo a abordagem da extraterrestrialidade, mas com enfoque assim mais, enfim, que não considera a questão das múltiplas dimensões, é tão distante, né? Porque ao mesmo tempo que é uma abordagem maior, mas a hora que você coloca o paradigma consciencial junto com essa temática, né? Por exemplo, a invexologia e a extraterrestriologia, nossa, dá uma expansão assim absurda, né? Em qualquer análise, muito bacana. E é interessante até da gente observar assim, acompanhando os greenvexes, o perfil do pessoal, dá para ver que a galera tem muito essa afinidade com a extraterrestriologia. Muitos tiveram uma fase de pesquisa na própria ufologia e depois que tiveram o acesso ao paradigma consciencial, teve justamente essa expansão cognitiva, passou a enxergar de uma forma mais natural. Mas é muito presente, muito comum, assim. A gente ainda não fez nenhum levantamento estatístico sobre esse fato em si, mas a gente observa muito. Eu mesma tinha muito interesse em pesquisar extraterrestriologia. Então, enquanto convívio no curso intermissivo, na hipótese de ter estudado invexologia nos cursos intermissivos pré-ressumáticos, quantos de nós não tivemos contatos com professores de invexologia, ou para-invexologia, por assim dizer, que eram extraterrestres? Então, isso já faz com que tenha esse rapport maior, e aí a gente observa esse parafato, né? Existe também um artigo interessante da professora Silene Couto, que ela fala de viagens interplanetárias, que possivelmente foram realizadas no curso intermissivo. Durante o curso, para a gente ter referência de outros planetas cujo paradigma consciencial já era mais vivenciado, né? Que a INVEX seria algo mais, vamos dizer assim, até comum, até mais natural nesses ambientes, né? Então, possivelmente, esses investidores podem colocar como hipótese de ter feito uma viagem nesse sentido, uma viagem educacional, né? Para-educacional. E é interessante, além desse detalhe que a Ives comentou, me faz lembrar também muitos inversores, integrantes do Greenvex batendo papo, que a pessoa se diz sentir-se um extraterrestre. Vamos dizer, pelos valores que se coloca da Invex, a pessoa se sente meio assim, eu sou de outro planeta, acho que eu não me sinto muito em casa nesse planeta, porque os valores divergem muito, a minha forma de pensar é muito diferente, talvez, será que eu vim de outro planeta, né? As pessoas pensam meio assim, às vezes parece uma viagem, mas não é uma sensação de ser diferente, né?
E então é muito interessante quando tem o apoio do grupo, né, que a pessoa deixa de se sentir assim, né, ela vê que tem um grupo que pensa parecido aí nesse sentido. Posso aproveitar e fazer uma pergunta Claro. para a Ibis aqui? Que você pode comentar um pouco da sua experiência, que hoje você trabalha como uma espécie de coordenação de todos os grupos, né, todos os greenbacks que tem hoje no Brasil ou fora do Brasil, né? Você pode comentar um pouco como que é esse trabalho, o que você vem observando assim ao longo do tempo desse desenvolvimento dos greenbacks? Você até colocou aqui, né, a visão de conjunto greenvexológica, né, da coordenação geral. Acho que o Felipe também quer comentar alguma coisa. Eu atuo nessa função, a coordenação geral dos greenbacks da Sinvex. Ela é uma sub-área do técnico científico da Sinvex, responsável pela administração, pelo acompanhamento dos grupos em nível nacional. Eu atuo nessa função desde setembro de 2015 e, assim, ela realmente foi um grande aporte para mim, no sentido de visão de conjunto que eu passei a ter. Então, antes eu tinha toda a vivência no Greenvex São Paulo, que foi o Greenvex que eu passei a maior parte. Então, eu já tinha, desde 2013, eu participava do Greenvex São Paulo, passei por uma gestão de coordenação lá no Greenvex São Paulo, e aí eu já tinha esse valor do Greenvex. Quando eu comecei a voluntariar na Sinvex, logo na sequência já fui encaminhada para essa área, e que para mim caiu como uma luva, assim, porque eu já tinha esse valor e esse impulso, essa vontade de estar trabalhando, de estar fortalecendo os greenvexes. Então, acompanhando, eu pude estar vendo tanto o processo de desenvolvimento de greenvex que existiam, como a implementação ou reativação de greenvexes, como também o processo de desativação de alguns greenvexes. Então, isso me fez entender muito melhor hoje como que se relaciona a nossa invexogeração, quais que são as lideranças que estão aparecendo e quanto que o Greenvex ele serve como alicerce para isso, e também compreender muito melhor como que a Equipex da Invexologia, mais especificamente a Equipex da Greenvexologia, ela atua com os inversores e atuando comigo também, porque eu aprendi muito nesse convívio mais próximo com os amparadores através dessa função, e também em como que as relações elas são importantes. Então, assim, os greenvex, a princípio, eles são grupos de pesquisa, essencialmente. Então, um dos objetivos centrais dos greenvex é a produção de GESCONs em invexologia, é o estudo da invexologia. Só que essas relações, elas são um dos fatores mais evolutivos que tem no greenvex, porque muitas vezes, como a gente já falou, né, o jovem tem essa sensação de extraterrestre, vivencia muitas vezes a síndrome do estrangeiro, por ser um intermissivista, muitas vezes num meio que as pessoas não têm valores muito afim, então ela tem amigos, mas nunca consegue aprofundar as ideias que ela quer conversar. Quando ela entra no grupo, isso dá uma força, é como se fosse uma gasolina azul para ela estar recuperando esses cons, para ela estar desenvolvendo sendo mais autêntica e conseguir se posicionar mais nesses diversos contextos da SOCIM. Então, o que mais me ajudou nessa visão de conjunto greenvexológica é justamente compreender melhor como são essas relações dentro de invexogeração, as possíveis formações de equipins futuras. Isso é muito interessante de ver esse movimento evolutivo grupal. Aproveitando, você falou que o Greenvex foi fundado em 1992, e aqui consta também que o aniversário do Greenvex em 9 de fevereiro, portanto, vai completar logo 5 lustros, né? Ou bodas de prata, não sei como é. Desejava congratular com a Vervetography, com o grupo, com o Greenvex, por essa data importante. Mas eu queria perguntar só, aqui no paradoxo, na página 24, o terceiro paradoxo, o paradoxo invexopensênico de estar à frente de si mesmo. Pode ampliar isso? Bom, esse paradoxo invexopensênico é pela própria questão da Invex. A Invex ela pressupõe essa aceleração evolutiva e, principalmente, foi sincrônico com a questão de você ter comentado
do aniversário do Greenvex, porque esse ano o Greenvex ele completa 26 anos, que seria a maturidade biológica, por assim dizer. 25? Ah, então eu fiz a conta errada. Mas, enfim, ele está próximo de completar os 26 anos, que é justamente o período de maturidade biológica do nosso soma, e onde a gente vai ter essa questão, até a idade mais recomendada para ter o início da Invexis. Por quê? Porque esse estar à frente de si mesmo é em relação, você tem um corpo biológico ainda em amadurecimento, e aí você vai colocar à frente disso a sua maturidade consciencial. Então, através da recuperação de cons, através do autodiscernimento, da lucidez. Então, esse é um paradoxo, porque a gente vê na Socin justamente o fluxo de amadurecimento natural, e mais ou menos na terceira idade, as pessoas sendo consideradas maduras, sábias. Então, a Invex ela propõe essa inversão, esse paradoxo de você estar à frente de si mesmo, principalmente em termos de maturidade. É a tal história, né? A maturidade biológica é aos 26, agora a consciencial é uma outra história. Só para fazer um complemento, primeiro, parabéns, né, pelo verbete. A gente acompanhou aí, né, a gente se acompanhando desde um tempo, assim, é uma felicidade muito grande ver os frutos dessa experiência, dessa teática. O verbete está completamente teático, assim. É interessante quando você acompanha a pessoa no dia a dia e depois vê o quanto de teática tem, assim, o nosso dia a dia dentro do verbete, em cada linha, né, praticamente. Aproveitando isso que ele estava comentando sobre o ano de aniversário do Greenvex, você tem como hipótese de que você, antes de ressomar, era uma das amparadoras que ajudou na fundação do primeiro Greenvex na Terra? É uma boa hipótese, né? Já que você está aqui defendendo esse verbete de Greenvexologia, né? Você nasceu um pouquinho depois, então, já fundou. Então, meu trabalho... Está garantido aqui, minha... Já está legal, agora eu já posso... É uma hipótese. Bom, vamos lá. Bom, de fato eu estava no extrafísico, na fundação do Greenvex. Eu nasci, na verdade, quase no aniversário do Greenvex, né? O Greenvex ele faz aniversário no dia 9 de fevereiro, eu nasci no dia 8 de fevereiro, 2 anos depois da fundação do primeiro Greenvex. Então, assim, é uma hipótese que eu já refleti sobre, não tenho nenhuma conclusão, mas pela afinidade que eu tenho com o tema, e a própria afinidade que eu tenho com a Equipex, que trabalha com o tema hoje, e assim, a própria Equipinha assim, que está vindo, então, não só pelo meu perfil, mas pelo perfil dos colegas que eu convivo hoje, dos meus amigos hoje, então é uma hipótese a ser estudada ainda. Não tenho rememorações sobre, é ainda uma hipótese lógica, mas vai que. Agora, aqui ela está pedindo para você expandir a frase enfática. Bom, essa frase enfática tem bastante a ver com o que a gente comentou já um pouco sobre a questão da reurbanização planetária, né? Então, assim, a greenvexologia ela é neociência relevante para a consolidação da cultura invexológica na Terra. Então, assim, o movimento de implantação da invexologia no planeta Terra, a modo de... por mais que ainda seja uma microminoria, considerando a população mundial, dá para considerar um movimento de invexes a larga escala no planeta, visto o que a gente tinha antes, que eram casos completamente anônimos, completamente isolados de aplicação da invexes por consciências mais maduras, consciências mais evoluídas. Então, esse movimento ele está associado à implantação dos cursos intermissivos e o quanto que a gente vai fazer essa otimização das proexes desses intermissivistas e quem tem afinidade por aplicar essa técnica evolutiva. Então, quando a gente está falando da cultura invexológica na Terra em fase de implementação, um ponto que vai ajudar nessa mudança holopensênica são os greenvexes. Porque o Greenvex ele é até considerado pelo próprio professor Valdo Vieira como o terceiro coadjuvante da Invexes.
Então, como que a gente vai estar ampliando essa cultura infecciológica? Pela ampliação dos Greenvexes, porque o Greenvex ele vai funcionar não só como uma ampliação de rede de fulcros de holopensene de infecciologia, onde tiver Greenvex, mas também ele é fundamental na fase de posicionamento e de início e maturação da técnica da Invex, por quem está aplicando, para ir desenvolvendo e conseguir manter a aplicação da técnica ao longo da vida. Então, quanto que estudar essa especialidade e valorizar a questão dos Greenvexes vai ajudar nesse movimento da infecciologia. E como a gente está falando dessa mudança holopensênica e também dessa mudança cognitiva, então, assim, a gente que participa de Greenvex, a gente vê o quanto que essas relações elas se tornam para a gente uma referência em outros grupos que a gente atua, uma referência parapolítica, uma referência parapedagógica. Então, por isso que eu coloquei aqui, sendo catalisadora parapedagógica da transição planeta-hospital, planeta-escola, que é justamente esse movimento das reurbanizações extrafísicas e o quanto que a greenvexologia ela ajuda nessa mudança holopensênica do planeta. Você quer perguntar? Ibs, parabéns pelo seu verbete. Na página 23, sexta linha, você podia falar um pouco sobre a evitação de atividades parapsíquicas nas reuniões do Greenvex? Uhum. Essa é uma recomendação que a Sinvex faz. Inclusive, ela está no manual dos Greenvexes, porque é o seguinte, o Greenvex, por mais que ele tenha como pré-requisito o voluntariado conscienciológico, ou seja, por mais que seja jovem, já é um jovem mais assentado e que fez os cursos iniciais e já está mais assentado no trabalho dentro de uma instituição conscienciocêntrica, ainda tem a questão da imaturidade e a questão da inexperiência com o desenvolvimento parapsíquico. Muitos têm um parapsiquismo com bastante labilidade. Então, essa evitação das atividades parapsíquicas ela é uma medida profilática para que não aconteçam. Por exemplo, vamos supor que o Greenvex ele vai lá aplicar uma dinâmica parapsíquica. Muitas vezes não vai ter ninguém ali com estofo para lidar com uma situação completamente inesperada. Então, como profilaxia, não tem essas atividades, essas dinâmicas grupais, e aí elas ficam a cargo, esse tipo de atividade, nos cursos de infecciologia, tem a própria dinâmica de infecciologia na Sinvex. Então, mas no Greenvex, esse tipo de atividade ele não é recomendado, e o desenvolvimento parapsíquico ele fica a responsabilidade individual. Então, você está fazendo o seu EV durante a reunião, está mobilizando suas energias, mas nada de âmbito grupal. Página 23, parafatologia, terceira linha, o parassociograma greenvexológico. Vocês vêm trabalhando com o parassociograma? Como é que é a experiência, os achados? A gente ainda não começou a aplicar a técnica. Então, assim, atualmente na coordenação geral dos Greenvex estamos eu e o Felipe, se você quiser comentar depois também. E assim, a gente, como eu já tinha comentado antes, a gente percebe essas relações evolutivas, essas formações de grupos evolutivos entre os Greenvexes. Então, é um projeto que eu tenho planos de pesquisar, procurar mapear essas relações, essa rede greenvexológica que a gente tem hoje no Brasil, e futuramente em outros países também. Mas o quanto que a gente fazer esse parassociograma ou esse grupo karmograma, como que é a denominação que está sendo utilizada hoje, ajuda a compreender não só as relações intrafísicas hoje, mas mapear como que a Equipex está atuando e também lançar possíveis hipóteses de Equipexes ressomadas já atuando em conjunto nos Greenvexes ou entre Greenvexes. Então, compreender melhor essa rede infecciológica que a gente tem nos Greenvexes hoje. Interessante, porque na página 22, na última linha da fatologia, tem aqui o mapeamento dos grupos de afinidade infecciológicas, que isso também está aí conectado, né, com o parassociograma. Vocês já começaram a identificar e mapear esse grupo afins? Por enquanto, essas afinidades estão sendo mais mapeadas pelas próprias pessoas mesmo. Então, por exemplo, hoje eu tenho um grupo de afinidade mais estreito que a gente começou a formar a partir do Greenvex. Então, somos
a princípio, 3 integrantes do GreenVex São Paulo, mais um que era integrante do GreenVex Ribeirão Preto, e a gente foi percebendo essas afinidades, tanto de tema de pesquisa, de perfil de trabalho, e também da própria amizade, essa questão da afetividade sadia que você vai desenvolvendo a partir desses trabalhos interassistenciais. E outros integrantes também, de outros GreenVex, vão percebendo assim, quem que tem mais afinidade, quem que é mais amigo, quem que já tem projeto de escrever junto. Então, isso vai ajudando a perceber onde estão as proexes mais convergentes e vão potencializando esses trabalhos em conjunto. Mas, por enquanto, ele está sendo mais de forma individual. Aqueles que já vão percebendo, que já estão trabalhando mais, vão mapeando já essas afinidades. Talvez quando vocês comecem com o parasociograma, isso se expanda e vendo conexões com outras linhas, talvez de conhecimento, outros grupos, né? Bem interessante. Sim, é verdade. Obrigada. Ives, primeiramente, parabéns pelo verbete, pela temática. Já tivemos a oportunidade aí de trocar algumas ideias sobre o GreenVex, né? Até pela tua atuação. A minha pergunta é aqui na página 22, neologia, ali a questão do GreenVexologia inicial e GreenVexologia avançada. Tu poderias comentar, por favor? Esses vocábulos da neologia, né, eles estão expandidos aqui na exemplologia, na seção argumentologia. Então, a gente tem aqui que a greenvexologia inicial é a pesquisa greenvexológica na fase de implantação e consolidação da invexologia. E a greenvexologia avançada é a pesquisa greenvexológica madura na fase de expansão da invexologia. Então, como a gente já andou discutindo, a invexologia está num momento ainda inicial, apesar de ela já trazer muitas boas práticas, a gente já ter alguns inversores caminhando para as 2 décadas de aplicação da Invexis, o que já dá um know-how muito diferenciado. A invexologia e a greenvexologia, elas ainda se encontram num momento de maturação dessas ideias. Então, falta ainda muitos dados, tem poucas pesquisas, falando mais particularmente da greenvexologia. Então, essa fase de implantação da invexologia no planeta, ela vai configurar essa fase ainda de amadurecimento, quando a gente vai observar ainda as primeiras invexogerações. Daqui a alguns anos, quando a gente, tanto a nível de grupo, tanto falando da CCCI, quanto a nível da interação entre inversores, isso já vai estar muito mais maduro, já vão ter muito mais experiências acumuladas, muito mais bagagem propriamente dita, a gente vai estar caminhando para uma fase da greenvexologia avançada, e a gente vai começar a perceber também um revezamento de invexogerações que vai ainda catalisar esse crescendo de pesquisas e de amadurecimento das pesquisas. Obrigado. Quero perguntar também, mais uma vez, parabéns, Ives, pelo seu verbete. Então, lá em Fatologia, na página 23, eu gostaria que você expandisse 3 conceitos que você escreveu. Então, o primeiro é na 5ª linha, da página 23. Você colocou o estudo parapolítico da administração do GreenVex. Depois eu falo os outros 2. Tá bem. Esse estudo parapolítico da administração do GreenVex, a parapolítica, ela vai estar estudando justamente essas relações interdimensionais e evolutivas que vão estar acontecendo. Então, essa visão parapolítica do GreenVex, ela transcende, a gente está pensando ali na coordenação, na divisão de funções, mas o quanto que essa gestão do grupo, ela vai ter um impacto multidimensional, tanto dos amparadores envolvidos, das consex que estão sendo assistidas com esse processo, também dos alunos de curso intermissivo, que muitas vezes estão acompanhando o GreenVex, aprendendo na prática o que é Invexis, e também o quanto que vai ter de impacto evolutivo na vida de cada um. Então, por exemplo, participando do GreenVex São Paulo, em especial, eu aprendi muito sobre como atuar com os meus trafores,
quais que são os meus trafares que mais prejudicam as relações grupais e como que isso vai mudar a minha postura de gestão de pessoas, mesmo fora da coordenação. Porque a partir do momento que a gente está lidando com relações, a gente está fazendo uma gestão das pessoas, uma gestão da nossa manifestação. Então, pensar na administração do Greenvex dessa forma me ajudou. Por exemplo, um traço bem específico é a questão do autoritarismo que eu tenho. Só que, por outro lado, esse viés mais militarista, tem a questão da organização, a questão da disciplina. Então, quanto que isso, o Greenvex, está mudando evolutivamente a minha holobiografia, então essa visão parapolítica a nível de holobiografia, e quanto que isso vai estar afetando nas relações, como que eu vou estar me manifestando e, ao mesmo tempo, tentando ser autêntica. Isso é tudo parapolítica no Greenvex. Outra pergunta é, na mesma linha, na quinta linha. A intersubjetividade fundamentando a pesquisa parapsíquica greenvexológica. Expandir também. A intersubjetividade, quando a gente está falando de pesquisa parapsíquica, não vai existir uma objetividade, uma prova única. Porque cada consciência ela é um micro-universo, ela vai ter as suas parapercepções. E como que a gente vai conseguir coletar dados que não sejam completamente subjetivos? Essa técnica da intersubjetivação, que é você pegar pontos de convergência entre essa subjetividade de cada um. Então, por exemplo, quando você vai fazer o registro da ata da reunião do Greenvex, alguns Greenvex já fazem o registro das parapercepções. E uma técnica para você registrar quem está com essa função de registro das parapercepções é a intersubjetividade, porque aí no final, cada um vai fazer lá o seu balanço das parapercepções. Eu percebi uma consex, eu tive arrepio. Aí várias pessoas vão fazer suas percepções. Eu percebi demanda energética, eu me senti bem. E aí, como que você vai organizar, sistematizar esses dados para pôr na ata? Pode ser pela intersubjetivação. Então, usar o critério, por exemplo, para percepções que mais de uma pessoa teve. Então, isso já ajuda você a ter um registro mais fidedigno do que pode ter sido aos parafatos da reunião. Vocês colocam na ata? Que bacana. Então, assim, por mais que não hajam dinâmicas parapsíquicas, atividades parapsíquicas no Greenvex, isso ajuda ao desenvolvimento do parapsiquismo. Claro. Porque aí vai desenvolvendo sinalética, vai criando o hábito de estar preocupado com a multidimensionalidade, apesar de que a reunião está acontecendo ali no intrafísico, sem dinâmicas energéticas. Agora, a última pergunta. Na 8ª linha, expandir um pouco sobre o papel de inversores e inversoras tenepsistas no Greenvex. Então, assim, esse é um ponto bastante discutido já há algum tempo, que é a questão da TENEPS na Invexis. Então, a TENEPS, que é a tarefa energética pessoal, ela exige uma série de pré-requisitos de organização da própria vida intrafísica, de domínio das próprias energias para iniciar. Então, por isso que geralmente não é iniciada por pessoas tão jovens que ainda estão em processo de assentamento da vida humana. Mas em alguns Greenvexes já tem algumas pessoas mais maduras que conseguem começar a aplicar, tanto maduras em termos biológicos, que elas já estão mais velhas, ou algumas pessoas que conseguiram organizar a vida para antecipar a prática da TENEPS. Isso observa principalmente a nível de troca de experiências. Então, os aplicantes da Invex têm como meta, em algum momento da vida, começar a aplicar a TENEPS. Convivendo com colegas que já estão aplicando, vão desmistificando várias questões, vai aprendendo várias evitações. Então, isso acontece no meu caso, por exemplo. Eu ainda não iniciei, mas convivendo com amigos que aplicam a TENEPS, eu consegui entender muito mais do que essa prática e ajuda a aprofundar esses debates da TENEPS na Invexis. Então, isso enriquece muito os debates pela teática dos aplicantes da TENEPS que participam do Greenvex. Obrigada. Boa tarde, Ives. Parabéns pelo seu verbete. Muito assistencial. E você falando aqui, eu me reporto a várias pessoas que eu conheço que estão nessa fase de autopesquisa, de descoberta, ou mesmo de estarem meio perdidos, né, dentro dessa busca, sem encontrarem
né, respostas para os seus questionamentos, e acredito que percebo assim que o seu verbete é extremamente assistencial nesse aspecto. Em tecnologia, a profissionalização da técnica da inversão existencial. Vocês já têm alguma dinâmica, alguma prática, alguma coisa já dentro dessa profissionalização? Ou o que vocês pensam sobre essa profissionalização? Bom, a Invexis ela é uma técnica evolutiva, né? Que você vai aprendendo sobre ela, por mais que ela hoje já está começando a ter bastante material escrito, tem muita pesquisa, tem a Sinvex que dá todo um apoio para a compreensão da técnica. A compreensão e a melhor aplicação da técnica ela só se dá na prática. Então, essa profissionalização da técnica da Invexis, ela vai se dar principalmente com o passar dos anos de aplicação da técnica. Mas não só isso, para você compreender melhor o corpus de conhecimento da invexologia, você não vai conseguir fazer isso só a partir da própria aplicação. Você precisa ter como referencial outros inversores, outras pessoas que estão aplicando a técnica também. Então, o Greenvex ele é um laboratório para essa troca de experiências e você conseguir catalisar essa profissionalização na técnica da Invexis. E não só o Greenvexis em si, mas muitas vezes quando você está nesse ambiente de Greenvex, você está mais predisposto, você está priorizando mais participar dos eventos de invexologia. Então, a gente tem o principal hoje, que é o Congresso Internacional de Inversão Existencial, que é o Sinvex, e tem um outro que está crescendo bastante também, que é o Simpósio do Greenvex, o SIG. Então, as pessoas que mais participam desses eventos são justamente integrantes de Greenvex. E nesses eventos você tem essa expansão de compreensão, você tem essa troca com outros inversores de outros lugares, de outros Greenvexes, com vários tempos de aplicação. E aí você tem a técnica do invexograma, que você faz essa mensuração da Invexis. O invexograma ele é uma planilha de autoinvexometria, ou seja, de aferição do nível de invexibilidade pessoal. E aí ali você consegue são vários itens, ela é separada por faixas etárias e também por itens, por prioridades do invexograma. E aí você vai conseguindo medir ao longo da sua vida o quanto que seu nível de invexibilidade está aumentando, ou seja, você está sendo mais profissional na técnica da Invexis. Eu queria que você comentasse que aqui na argumentologia, né, aqui depois que você faz essa listagem, você coloca aqui ciência, né, que mediante a invexologia existem dois princípios interativos, né, que é a pesquisa por meio das atas das reuniões, né, e por meio das autopesquisas dos integrantes, né. Eu queria que você comentasse isso, até porque eu conheci o histórico com a ata, até escrevi ata para você, né, lá no Greenvex São Paulo. Então, se você quiser comentar sobre isso, seria legal. Uhum. Trazendo assim um exemplo bem prático, por exemplo, eu já escrevi artigos usando esses dois princípios. Então, o primeiro é a questão da autopesquisa por meio de dados greenvexológicos, ou seja, atas de reunião. Então, por exemplo, tem a técnica do balanço interassistencial, que o Greenvex São Paulo aplica, a gente aplicava, e vários outros Greenvex já vem aplicando, que é no início da reunião fazer um balanço de como que foi a semana, como que está a aplicação da Invexis, e aí isso vai sendo registrado em ata. Então, eu peguei e sistematizei todos os balanços de todas as atas, e aí eu consegui observar como que a minha pesquisa estava andando, onde que eu estava mais empacando, e também a própria questão de autoatualização. Tinha alguns traços que eu achava que eu estava com muita dificuldade, que eu achava que eu não estava reciclando nunca. Quando eu peguei os balanços para ver e os feedbacks dos colegas do Greenvex que estavam registrados em ata, eu via que, na verdade, estava caminhando. E aí eu escrevi um artigo que eu apresentei no Sinvex do ano passado, que é o Greenvex como catalisador para o desenvolvimento da empatia. Então, ele foi principalmente por esse princípio, fazer autopesquisa com apoio na data de reunião. E outro caso é a pesquisa greenvexológica por meio de dados autopesquisísticos, que são os diários e os estudos de caso. Então, esse estudo de caso, ele foi através do primeiro princípio, mas ele já entra como exemplo desse, que é uma pesquisa em greenvexologia, através de um estudo de caso pessoal,
mas também a questão de você usar os dados pessoais para ver como que o Greenvex está desenvolvendo. Então, por exemplo, que é o artigo que eu apresentei no SIG do ano passado, que foi por meio desse segundo, que eu analisei o desenvolvimento greenvexológico, e aí eu tracei algumas hipóteses de como que os greenvex eles vão se desenvolvendo, vão amadurecendo, a partir de reciclagens pessoais e quanto que as reciclagens do grupo iam influenciando no nível de maturidade grupal. Você vê a importância das atas também, né? Porque é uma coisa que, às vezes, é negligenciada pelos grupos, as pessoas têm preguiça, fica todo mundo correndo da raia que não quer fazer ata. E aí você dando o exemplo, né, da importância disso, do registro, do trabalho grupal, né? Pode ser de uma instituição, no caso do Greenvex, né? As atas, elas são a nossa principal fonte de pesquisa, né? Então, quando a gente está falando que a nossa greenvexologia ela ainda é inicial, boa parte é por causa disso. Muitos greenvex, eles não dão a valorização de ata que tem. E, por exemplo, os primeiros greenvex, a gente teve muito problema de perda desse material. Então, é material que estava no caderno e aí perdeu o caderno, ou colocou em disquete, o disquete queimou. Então, hoje a gente tem poucos dados para a pesquisa greenvexológica, por conta, se a gente tivesse todas as atas de todas as reuniões de Greenvex que já aconteceram na Terra, a gente já teria um acervo muito grande. E por conta dessa desvalorização das atas, a gente não tem um acervo tão grande assim. Em relação às atas, eu só achei bem interessante o registro das parapercepções, porque normalmente também a gente anota, né, as resoluções e tal. Então, bem interessante esse registro. Nessa linha, eu queria que você explicasse um pouco mais como que é a ata do Greenvex São Paulo que você ajudou a desenvolver e como que hoje ela funciona como uma tecnologia grupal mesmo. Então, isso não é só uma ata de reunião. É um documento muito mais profundo, muito mais, assim, tem muito mais coisa ali. Acho que você pode explicar um pouco mais como funciona isso. E eu acho que aproveitar e explicar, vai acabar acontecendo, né? Explicar como que é a reunião, como que é organizada para as pessoas terem uma noção e a ata, né? Eu vou comentar, mas eu gostaria que vocês comentassem também as percepções de vocês sobre esse processo. A princípio a gente começou, era uma ata normal, normal no sentido de convencional que a gente vê de atas. Então, a gente registrava sinteticamente o balanço interassistencial, as principais resoluções e tarefas para as próximas reuniões. E daí a gente começou a procurar ter um investimento de profissionalizar essa ata, de modo que ela, mesmo quando trocasse a pessoa que estava redigindo a ata, ela seguisse um padrão e fosse mais fácil de encontrar as informações, de sistematizar esses dados de pesquisa. Então, a gente primeiro começou com essa divisão de funções, de que cada um no Greenvex São Paulo tinha uma função e a ata era exercida por pelo menos 2 pessoas, principalmente por essa técnica da intersubjetivação, porque são 2 pessoas redigindo a ata, a chance dela ser mais fidedigna na reunião é maior. E aí a gente foi desenvolvendo essa ata, e aí eu várias vezes voltava para essa ata, porque como eu valorizava muito, primeiro porque eu gosto da escrita, e aí eu ficava assim, não, gente, essas atas são muito importantes para o registro, para a pesquisa futura, e aí eu valorizava muito isso, e aí eu acho que a primeira vez que a gente começou a ter ela como uma tecnologia foi quando eu estava saindo dessa função, e aí eu junto com... na época, você ajudou um pouco também, o Igor ajudou um pouco, a escrever um manual sobre a escrita da ata. Então, as sessões que eram divididas da ata e como que a gente ia usar isso. Então, por exemplo, eu tinha a seção das atividades, que é o registro mais convencional da ata propriamente dita, e aí tem uma seção para o balanço interassistencial, uma seção para as parapercepções, uma sessão para o registro de reflexões relevantes. Então, muitas vezes na reunião a gente tem reflexões sobre INVEX, sobre a evoluciologia, sobre a conscienciologia, e aí são interessantes estar registrado, e a gente registra essas reflexões para recuperar elas em outro momento. E uma sessão de recomendação de estudos. Então, que artigos, que verbetes, que livros a gente comentou ao longo da reunião, para também estar registrado na ata para facilitar a pesquisa depois da reunião. Então, aí ficou esse manual.
E depois a gente foi vendo o quanto que essa ata era importante, e aí as divisões de funções elas começaram a convergir para a ata. A partir do momento que, principalmente, você lembra exatamente quando que foi que a gente mudou? Não. Foi mais ou menos no começo de 2016, né? Que a gente alterou e cada sessão era uma função da ata, de modo que todos os integrantes do grupo tivessem integrados durante a semana para a produção da ata. Então, ia fazendo esse rodízio de quem estava, por exemplo, às vezes eu e a Muriel estava escrevendo o balanço interassistencial, o Igor e o Luiz estavam escrevendo as atividades. E aí ia fazendo esse rodízio, mas todo mundo estava conectado na produção da ata, de modo que hoje ela que norteia, por assim dizer, a divisão de funções no grupo e também a integração do grupo ao longo da semana, que ajuda a manter o holopensene grinvexológico ao longo da semana. Logo, a invexopensenidade do grupo também aumentou bastante. Dá para falar que a ata ela é uma espécie de GESCOM grupal semanal. Além das GESCONs pessoais e das GESCONs grupais propriamente ditas, dá para falar que essa ata ela é um agente fixador da pessoa dentro do grupo, da consinha ali no grupo. Porque se você passa por todas as funções administrativas, que na verdade são as funções de escrita da ata, você tem uma visão geral do grupo, você fica com uma visão do todo. E a partir da visão do todo, é muito mais fácil da pessoa ela atuar como parte desse todo. Então, a organização fica interessante. E a ata está escrita aos moldes de uma chapa, é como se fosse uma chapa, né? Então, por exemplo, tem a chapa metográfica, né? Tem toda uma forma específica que a gente fez, que facilita também a pessoa na hora de escrever e produzir esse documento. Isso é muito interessante, essa ideia de chapa, né? De fórmula formal, né? Quando eu estava na Unicim, nos primórdios, né? Logo que foi fundada, no caso, o coordenador era o João Bonassi. E ele tinha essa preocupação de registro, ele dava muita ênfase na condição de coordenador da Unicim. Tudo era registrado e tudo era anotado. E lá eles desenvolveram, a turma lá do protocolo, com a ajuda do João, a supervisão dele, eles desenvolveram também uma chapa para as atas. E era muito bacana, porque chegava uma pessoa novata na atividade, já ajudava, né? Já tinha ali meio caminho andado em termos de organização, né? E isso sem contar que no Grinvex, a ata é um agente, como ele já disse, um agente fixador, né, do integrante no grupo. É comum, por exemplo, você ver que o integrante ele entra no grupo, ele demora até entender o que é o Grinvex, o que são as atividades, como que funciona o grupo, qual que é a dinâmica de funcionamento. E a partir do momento que ele começa a registrar as atas, primeiro que ele aumenta muito o próprio comprometimento, né, a responsabilidade dele com o grupo, porque é como se fosse a principal função, né? A pessoa ela fica responsável por provar que o grupo existe, né? Porque a ata é a prova de que a reunião aconteceu. Então a pessoa ela começa a ter muito mais responsabilidade com relação à reunião e ela começa a desenvolver toda essa cognição de trabalho, de como funciona o grupo, né? Então se você quer fazer a pessoa se inserir no grupo, entender o trabalho, o ideal é ela escrever as atas, né? E principalmente, que agora no Grinvex, né, a ata ela é escrita por todas as pessoas. Mas logo quando eu entrei, era escrita por só 2. Então, a ata inteira era escrita por 2 pessoas. Então, eu preciso registrar o balanço assistencial de todo mundo. Então, eu preciso prestar atenção na vida do Igor, na vida da Muri, na vida da Ibis, né? Tá acompanhando semanalmente a autopesquisa de cada um. Preciso estar acompanhando todas as atividades do grupo. Eu preciso escrever o continuismo, né? As próximas atividades que vai ter também no Grinvex, que tem uma seção lá que é continuismo. Preciso estar atento nas reflexões que estão tendo. Preciso estar atento nas parapercepções de campo. Então você começa a desenvolver uma cosmovisão. Bacana. Alguém já publicou sobre isso? Eu ia perguntar isso agora. Tem que publicar, tem que fazer artigo. Tem algum artigo, eu ia fazer essa pergunta. Porque acho que a forma, acho que talvez não caiba no verbete, né? Mas um artigo com certeza, né? Para divulgar e exportar a tecnologia, né, Aline? Você quer comentar? Justamente fazer essa pergunta, se já tinha um artigo sobre essa sistematização da ata, porque é muito interessante, né? Eu já estou curiosa para querer ler, aprender, né, para poder aplicar. Então, acho que se não tem, vale a pena vocês registrarem isso num artigo. Vai ajudar todos nós. Com certeza. E sem contar, né, tem o aspecto, na minha opinião, né, não sei o que vocês pensam,
o aspecto da cosmoética nessa questão da ata, porque é uma postura também profilática e cosmoética, no sentido de possibilitar que as pessoas que não possam estar presentes, elas possam realmente se inteirar do que aconteceu. E também de você compartilhar essas opiniões, as ocorrências, como se fosse um antifechadismo, né? Enfim, tem uma série aí, vocês devem ter aí essa experiência. E um ponto assim, interessante nessa questão das atas é que assim, quanto que é importante todos os Greenvex terem a ata, porque assim, atualmente a gente tem um grupo em rede social que reúne todos os Greenvex, todos os integrantes de Greenvex ativos hoje no Brasil. E nesse grupo, além de outras questões, os Greenvex compartilham as suas atas. Então, isso ajuda a gente a ter essa postura de abertismo, de transparência e de conexão entre o que está acontecendo entre os grupos. E aí, várias vezes, a gente vê assim, sincronicidades entre grupos pesquisando o mesmo tema, ocorrências parecidas. E isso facilita também, por exemplo, nossa, tal Greenvex está pesquisando tal coisa, ou vai fazer tal coisa, ajuda outro Greenvex ir lá e fazer essas parcerias entre Greenvex se intensificarem. E assim, ainda assim, nessa questão de ata, um ponto que eu comento ao longo do verbete também, que acho que um dos principais gargalos que a gente tem hoje na gestão dos Greenvexes é a intermitência dos Greenvexes. Então, assim, a gente tem vários Greenvex na história que eles vêm, ficam super fortes e reativam. O próprio Greenvex São Paulo, hoje ele é forte, mas ele já passou por vários ciclos de reativação, desativação. Então, ele cresce, amadurece, murcha, cresce, amadurece e murcha. E por ser tão comum, é quase tido como natural. Então, eu até coloquei como um mito de ser natural a intermitência dos Greenvex, o que não deve ser. Então, esse arcabouço paratecnológico que os grupos podem criar, um exemplo desses é a ata, ajuda essa transição. Então, por exemplo, hoje a gente vivencia no Greenvex São Paulo que vários integrantes mudaram para Foz do Iguaçu e eram os integrantes que estavam há mais tempo no Greenvex. E a gente tinha no começo a preocupação de como que ficaria o grupo. E assim, o grupo está ótimo, está super sobrevivendo sem a gente. Continuando com os trabalhos, crescendo com os trabalhos, o grupo ainda aglutinou mais pessoas e esse arcabouço paratecnológico ajuda essa transição e a manter o continuismo do grupo. Além de você, quem mais mudou? Do Greenvex São Paulo mudou eu, o Igor e a Ana. Mas teve mais pessoas que saíram do Greenvex, que eram dessa fase mais antiga, né, de também. Todo modo. 3 já é muita gente. Você quer perguntar, Pedro? Você podia comentar como é que está hoje os Greenvex no Brasil, assim, passar um retrato assim para o pessoal ter uma ideia? Hoje a gente tem 12 Greenvexes ativos no Brasil. Então, assim, a gente tem Greenvexes mais novos e Greenvexes mais antigos. Se eu comente um por um, como que está mais ou menos? Eu acho que as cidades que tem, né? Até se alguém estiver ouvindo, às vezes tem interesse em conhecer, acho que dá para visitar e participar de uma reunião, para ver como é também na prática, né? Bom, então começando de cima para baixo, a gente tem hoje, no Nordeste, a gente tem um Greenvex só, que é o Greenvex Salvador. Então, quem quiser entrar em contato com eles, pode entrar em contato com qualquer um dos Greenvex, entra em contato pela Sinvex, que a gente reencaminha para os coordenadores de cada Greenvex. Tem o Greenvex Belo Horizonte, em Minas Gerais. Tem o Greenvex Ribeirão Preto, que é no estado de São Paulo. O Greenvex São Paulo, na capital, que também é no estado de São Paulo. Tem o Greenvex Rio de Janeiro, também na capital. Tem o Greenvex Curitiba, já aqui no Paraná. Aqui no Paraná a gente tem também o Greenvex Cascavel, que é uma cidade no interior, que é mais ou menos próxima a Foz. O Greenvex Foz do Iguaçu, que ele é sediado no campus de Infectologia, da Sinvex. A gente tem o Greenvex Florianópolis, em Santa Catarina. Temos o Greenvex Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E o Greenvex Caxias do Sul, também no Rio Grande do Sul. Faltou algum? Foi tudo?
Bastante, muitos greenvexes ativos, muito bom. Se Parabéns. juntar, a gente tem aproximadamente entre 60 e 70 integrantes de greenvex. Que bacana. Parabéns, viu? Muito bom. Se alguém tiver interesse, de repente, em montar um greenvex, né, pode fazer contato com a Sinvex ou com a própria Ives, Felipe aqui, que Tem nós e-mail, dão as gente? orientações, Qual que é o né? contato? É Face, é Tem e-mail, o é o quê? contato da Sinvex para tratar dos assuntos de greenvex, ele é greenvex@sinvex.org. Então, enviando para esse e-mail, a gente vai ver qual que é a demanda, se é abertura, se é participar de algum greenvex ativo, aí a gente vai atender conforme for o caso. Bacana. Eu tenho duas perguntas, assim, uma mais provocação, outra é mais uma pergunta mesmo. Tendo em vista, assim, isso que você acabou de comentar, o que o Pedro, esse gancho, né, de a gente visualizar todos os greenvex no Brasil, a gente consegue ter uma pitadinha da importância do greenvex para a conscienciologia futuramente. E aí a gente já entra no ponto lá que você pôs na fatologia, né? A importância da greenvexologia na reurbanização planetária, né? E a oxigenação da conscienciologia, que você coloca aqui também, a partir dos greenvex. Porque se nós formos ver, a profissionalização da invexologia e da teática invexológica é nada mais do que a profissionalização da teática conscienciológica. A partir disso, os greenvex eles são centros profissionalizadores de teática conscienciológica. Por isso que a gente fala que saem muitas lideranças da conscienciologia, muitos líderes da CCCI, referências acabam saindo do greenvex. Então, acaba sendo um núcleo formador da maior parte dessas lideranças da conscienciologia. Tendo esse panorama, né, e com a experiência que você já teve nos greenvex que você já passou, né, lá em São Paulo, agora aqui em Foz, na própria coordenação dos greenvex, né, o que você acha que, enquanto especialidade, a conscienciocentrologia ela pode aprender com a greenvexologia? Por exemplo, no greenvex, só já dando um exemplo, é que nós temos transições democráticas de coordenação. Estamos tentando implementar isso em São Paulo, é um processo ainda em pesquisa, mas para a gente pesquisar que também no greenvex ele pode servir como um laboratório de democracia pura, né? Um laboratório parapolítico, não só nesse sentido do exemplarismo pessoal, da liderança pessoal, mas também da responsabilidade de cada um com relação ao grupo, né? Se eu desde cedo eu aprendo a me responsabilizar pelo grupo, que seja o greenvex, futuramente eu posso também já ser mais responsável e já conseguir ajudar nesse processo de democratização também nas instâncias da CCCI, né? Como que a gente consegue relacionar essas duas especialidades aí, assim? Só dei uma face disso, acho que tem muito mais coisa para falar, o que você quiser, depois eu tenho outra. Igor, muito bom, acho que você tocou num ponto central, assim. Eu acho que o primeiro ponto que assim, vale a gente mencionar é o quanto que assim, a gente... nosso grupo, de modo geral, ainda nos falta muita inteligência evolutiva e lucidez para compreender o papel de um greenvex. A gente ainda... quando eu falo a gente, eu me incluo, porque mesmo valorizando, mesmo me dedicando, eu ainda tenho muita limitação a entender o que um greenvex é capaz, qual que é o potencial real de um greenvex. E muitas vezes ele é tido como um grupo de jovens, ou que é um grupo para inversores calouros. Então, assim, você está lá começando, quer aprender o que é Invex, fica no greenvex, depois que você já tem um certo nível de profissionalização, você não precisa mais dele. Você até colocou um mito, né? Tem até uma pessoa Sim. perguntando sobre esse mito de um greenvex se beneficiar apenas do inversor calouro. É interessante, depois a gente já engata. E assim, de fato, o greenvex, ele não só pela questão da invexologia, como eu já comentei, a importância dele na implantação, na consolidação da cultura invexológica e o quanto que isso está conectado com o processo da reurbanização planetária, mas justamente esse laboratório que o greenvex tanto de catálise de reciclagens,
tanto de novos tipos de relações, porque assim, a partir do momento que ali você tem um conjunto de jovens que está numa interassistência mais interpares, que é o principal fator interassistencial do Greenvex, é o exemplarismo. E ali tem um nível de amizade grande. As amizades, elas são um fator central e diferencial do Greenvex, porque geralmente todo Greenvex ele é amigo. Então tem a reunião, acabou a reunião, muitas vezes sai para comer junto, sai para passear, para ir no cinema, justamente para estar cultivando essas amizades evolutivas. Isso facilita esse despojamento para trazer essas ideias mais de vanguarda, essas ideias mais ousadas no ponto de vista de experimentação. Então, por exemplo, você citou a prática da democracia, como ali o clima já é mais horizontal e as pessoas elas se reconhecem ali através do exemplarismo, fica mais fácil você propor uma votação democrática de transição de coordenação, por exemplo, ou se vai decidir uma divisão de funções, decidir com todo mundo ali se conhece e vai falar assim, mas fulano pode ir mais para tal função, tem tais trafores, vai ajudar a superar tais trafares. Então, esse intercâmbio do Greenvex com as ICs, eu acho que só tem a ganhar. Tanto quanto que os inversores vão aprender, porque com a experiência da gestão das ICs, pelas pessoas mais experientes, mais maduras, quanto as ICs vão ter essa oxigenação não só por pessoas mais novas, mas por ideias novas que estão sendo experimentadas nos Greenvexes. E assim, fica uma provocação geral, que assim, uma forma que pode ajudar esse intercâmbio é a escrita. Então, assim, por mais que a gente tenha tudo isso de Greenvex, a gente já teve fases muito mais prolíferas da Greenvexologia. Então, se você pega, por exemplo, a década de 90, ela foi usando os dourados assim, dos Greenvex, por assim dizer, tanto em número de integrantes. Então, hoje a gente considera muito grande, nossa, 60 integrantes. A gente já chegou a ter Greenvex em muito mais cidades, com um número muito maior de integrantes, na faixa de 120 integrantes, somando todos os integrantes de Greenvexes. Então, assim, o que falta dos integrantes de Greenvex escrever sobre tudo isso? Então, está acontecendo esses movimentos de vanguarda, esses movimentos de ponta no Greenvex. A primeira forma de estar levando isso para fora do Greenvex é a escrita. E, assim, falta hoje material sobre Greenvexologia. Se não são os integrantes de Greenvex que vão escrever isso, quem que vai escrever? Então, assim, é uma responsabilidade coletiva, tanto dos Greenvexes estarem mais abertos, mais em contato com as ICs, tanto quanto as ICs estarem mais abertas para aprender também com os Greenvex, ter essa postura de troca e não uma postura tão vertical que ainda acontece. Por exemplo, que foi dado aqui, né, de uma escrita de um artigo sobre as atas de uma reunião, quanto que isso poderia também ajudar práticas de modo geral, né? A outra pergunta é, na sua experiência, como que você lida com essa interação Greenvex, autolucidez do inversor? E qual a importância disso para você, enquanto pesquisadora? Para mim, o Greenvex ele é fundamental nas principais recuperações de cons que eu tive hoje. Então, assim, a princípio era uma questão bem nítida durante as reuniões mesmo. Então tinha lá o dia de reunião do Greenvex, que aí você tem aquela expansão de ideias, aquela expansão através das trocas, do contato com o amparo, e aí ao longo da semana vai murchando. E aí eu não via a hora de chegar à próxima reunião do Greenvex, era o dia que eu ficava mais feliz, era o dia justamente da reunião do Greenvex. Mesmo tendo meu dia de voluntariado, que me motivava também, o Greenvex era um fator fixador e de procurar manter a lucidez. E os próprios balanços interassistenciais começaram a auxiliar nessa pesquisa da autolucidez, porque aí eu percebi assim, vou preparar meu balanço interassistencial para compartilhar com meus amigos na reunião. Então, como que foi a minha semana, eu usava como que variou a minha lucidez. Então, começou de um modo bastante amador, que eu fazia um gráfico e falava assim, minha lucidez variou assim. E isso, no Greenvex, se tornou uma ideia que começou a ser amadurecida. Tá, mas que referencial que você usou, Ibis? Como que você... O que é a sua variação de lucidez? Que variáveis, não sei o que lá. E aí a gente começou a profissionalizar lá no Greenvex São Paulo e desenvolvemos uma técnica que é o lucidograma, que é uma técnica de autolucidometria
no cotidiano para ver como que varia. E olhando depois os gráficos de todo o grupo, deu para observar que não era só o meu gráfico que tinha como pico a reunião do Greenvex, mas a maioria dos integrantes tinham como pico de lucidez a reunião do Greenvex. Então, isso ajuda um pouco a gente a entender o quanto que esse holopensene da Invex, o quanto que essa invexopensenidade cultivada no Greenvex ajuda a lucidez do jovem a tomar as decisões mais discernidas, a manter e a conseguir manter a Invex ao longo da vida. Então, se a gente pega hoje a nossa Invexogeração mais veterana, então quem já está aplicando a Invexes há uma década, outros em até 2, a gente observa que todos eles falam que participaram de Greenvex e o quanto isso foi importante. Então, não que seja impossível manter a Invex sem o Greenvex, mas a probabilidade cai bastante e você fazer esse movimento em grupo, ele é muito mais potencializador. Ok? Fala mais do mito do Greenvex beneficiar apenas o inversor calouro. Para entrar nesse mito, assim, uma das questões é os tipos de Greenvex que tem. Então, essa tipologia ela foi proposta no verbete Greenvex, aqui da enciclopédia da Conscienciologia mesmo, e ele propõe 3 tipos de Greenvex por nível de maturidade. É o Greenvex iniciante, o Greenvex intermediário e o Greenvex avançado. Para a gente entrar no mito, um fato que a gente tem hoje é que todos os Greenvex que a gente tem nesses 12 que eu comentei são ou iniciantes ou intermediários. E até então, mesmo pegando registros, conversando com o pessoal da Sinvex, não houve relatos de Greenvexes avançados. Os Greenvex avançados, eles, por definição, eles seriam um conjunto de inversores experientes, maduros, que estão trabalhando já nas suas megagescons. Então, são inversores na fase executiva da Proexis. Se a gente mantém sempre o Greenvex atrelado a inversores iniciantes, a inversores que estão começando a aplicação, ou seja, inversores calouros, a gente não vai vivenciar Greenvexes avançados e não vai também trazer à tona o valor e o potencial que tem um Greenvex. Então, o Greenvex ele não vai beneficiar só o inversor calouro, mas sim também o inversor veterano que está fazendo essa troca entre inversores. Tá ótimo. O Ibis. A gente pode até acrescentar aí um exemplo disso, que é o próprio livro Inversão Existencial, né? Que é o primeiro livro sobre o tema, e ele foi escrito por um grupo de inversores. Então, foram 5 pessoas. Eles atuaram, né? Não eram Greenvex, mas eles acabaram atuando ao molde de um grupo fazendo uma pesquisa, né? E até essa característica da importância do Greenvex se mostra aí, né? Desse primeiro livro ter sido feito em grupo e não uma obra solo, por exemplo. Sim, eles tinham participado de Greenvexes, se conheciam por essa rede de Greenvexes, então assim, o quanto que realmente é importante a gente estar trabalhando nessas produções mais elaboradas com esse conceito de Greenvex e o quanto que a gente está investindo na formação de Greenvexes avançados. Você quer perguntar? Você podia aproveitar, Ibis, aí em mitologia mesmo, na página 25, e falar um pouco sobre a desmistificação da Invex promovida pelos Greenvex. A Invex, assim, ela ainda é uma técnica que tem bastante distorcida ainda, tanto positivamente, no sentido de para cima, como se a técnica fosse para jovens muito além, muito distante, ou então distorcer ela no sentido negativo de... eu já cheguei a ouvir coisas do tipo que o inversor ele é egoísta por abrir pela antimaternidade sadia. Então, tem essa ainda... A Invexes ela é pouco compreendida, pouco estudada. Os Greenvexes, eles vêm num movimento de formação de opinião sobre a Invexes, uma opinião mais madura, mais alicerçada, até por conta dos cursos de Invexologia, que muitos Greenvexes estão entrando. E aí, muitos Greenvexes, eles começam a fazer atividades para ajudar a esclarecer tanto os voluntários da Conscienciologia como o público em geral. Então, a gente tem, por exemplo, os debates abertos sobre inversão existencial, a gente tem os debates invexológicos,
os mini seminários sobre INVEX, são todos eventos que o GreenVex organiza na IC, que ele é sediado, e para estar divulgando a técnica da INVEX de uma forma mais desmistificada. Porque a partir do momento que são jovens falando sobre a experiência e também sobre a sua inexperiência, isso ajuda a desmistificar e a trazer a técnica, a compreender a técnica como técnica, não como um rótulo, não como um modo de vida, no sentido de um caminho da salvação, esse tipo de coisa. Trazer a técnica da INVEX enquanto técnica e a responsabilidade que os GreenVexes têm de estar fazendo isso. Você quer perguntar? Quero cumprimentá-la pelo verbete, viu? Muito bom. E essa parte da ata, já passou um pouco o assunto, mas só voltando assim, tem um lado da ata que é o lado do poder. Por exemplo, em instituições acadêmicas é muito comum a ata ser silenciada. Quando vocês propõem uma ata, até uma chapa, para que se capture das relações, né? A parte multidimensional, eu fiquei assim meu interior até teve um sobressalto, porque a ata ela é silenciada justamente para que não se converse, não se fale as reflexões que aconteceram numa reunião. Então, nesse sentido, eu a cumprimento muito e gostaria que você discorresse sobre esse item da página 24, do paradoxologia, o paradoxo surpreendente do adolescente equilibrado, e fizesse uma relação com a página 25, a primeira linha, o primeiro subitem, fobiologia, a invexofobia. Como você relaciona esses dois temas, por favor? Obrigada pela colocação e pela reflexão. Essa da relação com o poder, com o academicismo, não tinha pensado sobre, então, obrigada pela reflexão. Essa questão do paradoxo surpreendente do adolescente equilibrado é justamente pela questão, a adolescência, ela é justamente essa fase de instabilidade, tanto do ponto de vista biológico, pelo desenvolvimento hormonal que está acontecendo, a puberdade e essa ebulição de hormônios, que muitas vezes deixa os jovens confusos com relação à própria identidade, ao próprio soma, e também a questão de transição da infância para a fase adulta. Então, todas as incertezas quanto à fase adulta, todas as incertezas sobre o que vai ser sobre crescer, e aí gera, muitas vezes, essa questão da rebeldia que a gente vê muito comum na adolescência. Então, que é essas posturas mais reativas, mais instintivas, por conta do porão consciencial que está muito exacerbado nesse período. Então, de um modo geral, a gente tem a imagem estereotipada do adolescente como impulsivo, como rebelde, como em ebulição de emoções e de hormônios, do contra. Então, o adolescente aborrecente. Então, pensar num adolescente equilibrado fica paradoxal. Então, assim, como assim um adolescente ele vai ser equilibrado, ele já vai querer saber o que ele quer para a vida? E essa é justamente a proposta da INVEX. Desde a juventude, a pessoa está procurando eliminar o porão consciencial, está procurando se focalizar na proex, ou seja, saber para onde que ela vai, ela tomar decisões mais discernidas e procurar um equilíbrio cotidiano maior. Então, é um paradoxo surpreendente no sentido de ser raro e do quanto que ele pode catalisar, fazer esse upgrade evolutivo na holobiografia da pessoa. E a relação com a invexofobia, né, é porque o que acontece? A invexofobia é justamente esse medo da invexes. E muitas vezes o próprio candidato a invex, ou seja, o jovem intermissivista, ele tem ali as suas ideias inatas com relação à proex muito forte, mas ele tem esse medo da invexes quando ele encara a invexes não como uma técnica, mas como um conjunto de normas, ou seja, vê a invex com esse aspecto normativo, restritivo. Então, por mais que mesmo tanto o jovem desequilibrado, ele vai ter uma fobia à invex, ou seja, que radicalismo, que nossa, está tosando a vida do jovem, está deixando o jovem formatadinho, ou também o jovem mais equilibrado, só que muito crítico, com pouca autocrítica, e aí ele vai enxergar a invex de fora para dentro e não de dentro para fora.
Então, a invexofobia está bastante associada a isso. Agora, Ibi, você podia comentar também o paradoxo invexológico, maturidade extrafísica, inexperiência intrafísica? Bom, esse paradoxo invexológico, antes de mais nada, é importante a gente enfatizar que, por exemplo, para aplicar a técnica da Invexis, não tem como pré-requisito, por assim dizer, ser intermissivista. Então, só que pela lógica, o que a gente vê é que os jovens que vão se interessar pela aplicação dessa técnica, a probabilidade dele ter feito um curso intermissivo é muito maior. Então, se ele já fez um curso intermissivo e está dedicado à Proexis, ele vai ter uma afinidade maior com a técnica da Invexis do que alguma pessoa que não teve essa experiência de passar por um curso intermissivo. Então, desse modo, a gente vai olhar a consciência seriexologicamente e ver que ela já tem um conjunto de experiências na sua holobiografia que ela acumulou, que vai fazer com que ela tenha essa maturidade extrafísica. Ou seja, tudo que ela já traz na para-identidade dela de aprendizado evolutivo. Só que, quando a pessoa ressoma, ela vai passar, assim como todo mundo, pelo restringimento intrafísico, vai ter toda a questão de ter que recuperar cons, tanto os cons básicos, os cons primários, quanto os cons relacionados à Proexis, à identidade dela. Só que então vai ficar esse paradoxo de uma consciência, por mais que tenha uma bagagem extrafísica, uma bagagem holobiográfica grande, ela ainda, na vida intrafísica, ela tem pouca experiência, ela precisa reconhecer isso. Não dá para só ficar assim, já sou maduro, não vou aprender com os mais velhos, não vou ouvir a família, não vou ouvir quem está próximo e está querendo ajudar. Então tem que ter esse reconhecimento da inexperiência intrafísica para conseguir resgatar essa maturidade extrafísica. Agora, Ibis, a gente tem aqui o tema da dupla evolutiva. Eu vou ler duas perguntas que eu acho que dá para se abordar junto, né? A primeira é uma teletertuliana lá de Niterói. Lá na fatologia, você coloca a incubação de duplas evolutivas. E ela pede para você aprofundar o tema. E tem uma outra colocação que é lá do nosso amigo de Cariacica, Espírito Santo, que ele fala que na tertúlia de ontem, Sogra, foi levantado um debate sobre a condição da união estável na Invexis. E essa condição é um impeditivo ou uma conduta exceção dentro da técnica? No caso da união estável, o que a diferencia do casamento civil? Você pode comentar? Bom, vou começar pela incubação das duplas evolutivas, aí depois eu chego na segunda pergunta. Bom, olhando um Greenvex, ele vai estar ali um conjunto de consciências, majoritariamente jovens, aplicantes ou candidatas a Invexes, ou seja, com um conjunto de valores já bastante específico em comum. Então, ali as afinidades elas vão ficar muito ressaltadas, tanto do ponto de vista das amizades, quanto do possível desenvolvimento de relacionamentos afetivos sexuais. Então, é muito comum a gente observar a questão de formação de casais a partir do Greenvex. Então, eu tenho vários amigos que se conheceram através do Greenvex. Eu mesma, não foi no mesmo Greenvex, mas foi através da rede Greenvexológica. Então, isso é um ponto bastante comum. E aí, vale muito cada um ponderar com autocrítica sobre a questão da promiscuidade, que também é uma realidade na juventude. Então, a promiscuidade a nível pensênico, que pode acontecer através dessas afinidades. Então, a pessoa ela já está ali formando um relacionamento afetivo sexual, mas toda vez que surge alguém com afinidade, ela está ali fazendo essa troca de sexo-pensenidade, por assim dizer. Então, vai ser essa incubadora de duplas evolutivas, mas precisa ter essa autocrítica, essa cosmoética na pensenidade a partir dessas afinidades. E, encaminhando para a segunda pergunta, a gente tem que a dupla evolutiva, ela também é uma técnica, ela é uma técnica de otimização do relacionamento afetivo sexual em prol da programação existencial dos parceiros, da produção conjunta e individual, só catalisada pelo relacionamento das gestações conscienciais. A Invexis, ela pressupõe dupla evolutiva. Uma das evitações da Invexis é o casamento formal,
Por quê? Porque uma vez que a Invex ela está a Consim, que aplica a Invex, ela está se predispondo a uma maior dedicação à programação existencial, ela precisa de uma maior liberdade intrafísica. Esse tipo de amarras sociais, elas restringem a liberdade da consciência do ponto de vista multidimensional das consciências envolvidas com esses atos de formalização. Por exemplo, um casamento ou até mesmo uma união estável, ela vai exigir um cartório, um juiz, vai exigir assinaturas, ou seja, todo um contrato multidimensional dispensável do ponto de vista evolutivo. Então, se a gente está priorizando o relacionamento afetivo-sexual maduro, evolutivo, isso é um compromisso entre as duas consciências, entre as duas consciências. Dispensa essas formalizações que elas têm uma origem que já traz todo um holopensene bastante deteriorado, bastante desgastado e dispensável. Então, mesmo a união estável... A formalizada, né? Porque a não formalizada, tudo bem. Depois de anos que o casal está junto, ele já passa a ter uma união estável. Né? Só que você não precisou fazer uma formalização. A questão sempre está nessas relações contratuais dispensáveis. Tá ótimo, muito bom. Você queria perguntar, que a gente ainda tem algumas perguntas e vamos tentar dar uma acelerada para dar tempo de todas. Aqui na sindromologia, eu gostaria que você explicasse sobre a prevenção quanto à síndrome do já ganhou proexológico e aqui a erradicação da síndrome do infantilismo. Bom, esse síndrome do já ganhou proexológico, ele tem muito a ver com, muitas vezes, o inversor que não... que considera como um rótulo, a Invex ela não é garantia de complexos, a Invex não dá pontos a mais que um reciclante a nível de complexo, o que vai depender do nível de determinação, de esforço, de predisposição às reciclagens da consciência. Então, o inversor, ele está bastante jovem no Greenvex, aplicando a Invex, mesmo que ele já esteja voluntariando, já é docente, isso não é um já ganhou proexológico. E o Greenvex ele ajuda a podar isso, porque os debates vão sempre estar trazendo para a lucidez, para a autocrítica. E a erradicação da síndrome do infantilismo, ela é uma síndrome consciencial da manutenção de posturas infantis, principalmente pela fuga da assunção dos ônus da maturidade. Então, isso se manifesta por várias formas, tanto de posturas cotidianas, como algumas brincadeirinhas, algumas birras, algumas formas de se posicionar perante aos compromissos, perante as responsabilidades. E a Invex, como ela uma das propostas ela é a eliminação mais precoce, quanto mais cedo possível, do porão consciencial, e isso está atrelado à síndrome do infantilismo. Então, que posturas de síndrome do infantilismo compõem o seu porão consciencial que podem ser erradicadas e o quanto que o Greenvex vai ajudar isso também pela troca com outros jovens e principalmente pelas relações de exemplarismo. Agora, Ibis, aqui na sinergismologia, página 23, última linha. Você poderia detalhar o sinergismo produtivo de apetências invexológicas? Bom, a apetência invexológica também é um verbete, um título de verbete da enciclopédia, e ela é justamente essa sede, essa vontade pela invexis. Então, muitas vezes, os jovens que intermissivistas, recém-egressos do curso intermissivo, eles vão sentir essa falta de alguma coisa, vão sentir muitas vezes vivenciar a síndrome de estrangeiro e não sabem o que é. Então, por exemplo, eu vivenciava a Invexis intuitiva, mas eu não conhecia a Invexis, eu sentia que faltava algo, que quando eu conhecia a Invexis, isso me preencheu e me deu gás para estar estudando mais a Invex, estar qualificando a minha invexibilidade pessoal. Isso é muito comum entre integrantes que vão para o Greenvex, porque ele está procurando, aí ele acha a Invex e sabe que tem um grupo de jovens que pesquisa a inversão existencial. Ele vai lá e aí esse gás de pesquisa, esse gás de que bom que encontramos a Invex e nos reencontramos, muitas vezes vai ser uma energia a mais para a produção de obras assistenciais, sejam de GESCONs, sejam de obras interassistenciais dentro do próprio Greenvex. Então, quanto que essas apetências elas vão dar um fôlego a mais nessa catálise do trabalho greenvexológico. Agora, na ciclologia, Ibis, lá na página 24, ela pede para você ampliar
o ciclo Jovens Inversores, Adultos Inversores. Essa é a nossa amiga lá de Londrina. Aqui de Londrina, né? Próximo. Bom, esse ciclo tem a ver com o revezamento das inverso-gerações. Então, a gente tem os jovens inversores, ou seja, está na fase iniciante de aplicação da técnica, está aprendendo, e que conforme eles vão conseguindo fazer essa manutenção da INVEX, eles vão se tornar adultos inversores e inversores veteranos. Esse ciclo ele tem muito a ver com o que a gente falou do quanto que o GreenVex ele ajuda a dar fixação da INVEX no holopensene pessoal. Então, quem participa no GreenVex tem uma chance maior de estar em contato com o holopensene da INVEX e conseguir deixar de ser um jovem inversor para passar a ser um adulto inversor e um inversor veterano. Então, o papel do GreenVex nesse ciclo. E na maniologia, Ibis, lá na página 25, a superação da mania de empurrar com a barriga. Você poderia discorrer a respeito dessa mania tão arraigada na maioria das pessoas? Essa síndrome ela é um mal bem comum assim, na humanidade, né? E na juventude, de modo geral, um pouco mais. Porque o jovem ainda sou muito novo e tal. Tenho tempo para escolher a profissão, tenho tempo, agora eu quero me divertir, então vai levando as responsabilidades da vida com a barriga, assim. Então, quando a INVEX ela é justamente a antítese disso. Não é porque você é mais jovem, que você tem mais tempo, que você tem que fazer tudo, vai levando a vida na flauta. Não. Justamente a questão de você... muitos inversores, pelo contrário, têm a sensação de estar perdendo tempo, de que perdeu muito tempo em termos de série X, né? Então, o GreenVex ele ajuda nisso também, pelo que a gente já falou bastante, que é a relação de exemplarismo. Então, você vai lá, está com seus amigos, aí a semana inteira você barrigou suas tarefas, desde lavar a louça até as suas tarefas da escola, da faculdade, da ProEx, e assim você vai barrigando a ProEx. Quando você está nesse grupo que ele te dá força para você manter essa lucidez, essa autocrítica, você vai percebendo a necessidade de parar de superar essa mania de empurrar com a barriga. Agora, Ibis, na polinomiologia, na página 24, ele pede para você detalhar o polinômio autovivência invexológica, heteroanálise invexológica, síntese invexológica e Nelver-Pont invexológica. Esse polinômio ele é um pilar central da invexologia, da produção em invexologia, né? Então, ele parte da teática, que é a autovivência invexológica. Então, qual que é a sua teática invexológica? Quais são as experiências que eu tenho com a aplicação da INVEXes? Quando eu vou acumulando um conjunto de dados com relação à autovivência invexológica, eu consigo passar a ter um referencial melhor de como que está a minha INVEX, porque eu começo a observar os meus colegas, e não no sentido de competitividade, mas de referencial mesmo, de compreender como que funciona a INVEX através dessa troca e da análise de outros inversores. Com isso, quando você junta essa autovivência invexológica com essa heteroanálise invexológica, você consegue ter uma síntese de como que é o modus operandi da INVEXes, como que funciona essa paratecnologia invexológica. E quando você tem essa síntese, você consegue perceber novas Nelver-Pont, você consegue perceber novas verdades relativas de pontas referente à inversão existencial, à invexologia, e aí consegue estar trazendo novas informações e enriquecendo o corpus de pesquisa da invexologia. Tá ótimo. Quer falar? Dá para ouvir? Dá. Na página 23, acho que seria interessante, tinha até a ver com o que você está falando agora. Na quinta linha, de baixo para cima, você pode falar um pouco sobre os mini-seminários invexológicos? Bom, os mini-seminários invexológicos foi uma prática que a gente começou a adotar no GreenVex São Paulo também. A princípio, eles eram preparação para o debate aberto de inversão existencial que a gente fazia no IPC São Paulo. E aí a gente organizava o tema que a gente ia apresentar, e aí cada um apresentava, fazia uma pequena apresentação de uns 10, 15 minutos, e depois o grupo dava o feedback.
Essas apresentações elas começaram a enriquecer tanto que elas passaram a ser uma prática rotineira do Greenvex, sendo que toda reunião algum integrante apresentava um mini seminário relacionado à infecciologia. Isso ajudava tanto o desenvolvimento, a partir dos feedbacks, das recins, através da pesquisa que a pessoa fazia para estar apresentando, e também a questão do acompanhamento do grupo, e muitos começaram a desenvolver traços como a oratória, ou reconhecer traços como isso, que motivaram a dar início no processo de docência conscienciológica. Então, esses mini-seminários, tanto do ponto de vista pesquisístico, quanto do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, eles foram muito ricos e ajudaram nesse amadurecimento do Greenvex São Paulo. E alguns outros grupos estão aplicando também, e nos moldes, cada um nos seus moldes, cada um com a sua dinâmica, mas essas apresentações de autopesquisa relacionadas a Invexes e o quanto que isso enriquece essas trocas, esses debates do grupo. Tudo bem? Agora, Ibis, eu queria que você comentasse aqui, você fez essa listagem bem boa, bem ampla aí, com as 25 variáveis, e eu queria que você comentasse aí alguns itens, ou algum especificamente, que você considere mais relevantes aí para as pesquisas da greenvexologia. Bom, essas 25 variáveis greenvexométricas que a gente fala, né, foi uma forma que a gente usa para estar observando e acompanhando os greenvexes a nível nacional. Então, essa daqui é a base da greenvexometria, né? Ou seja, a mensuração do greenvex, a compreensão do greenvex. Então, isso pode ser aplicado tanto na gestão da coordenação geral dos greenvex, quanto por pessoas interessadas em pesquisar os greenvex, mas principalmente pelos próprios greenvexes. Então, é interessante cada greenvex sentar e ver tentar aplicar cada uma dessas variáveis, entender como que está funcionando isso dentro do Greenvex. Então, assim, algumas que eu considero bem interessante a variável número 10, horizontalidade. Então, a unidade de medida dela é a liderança compartilhada. Ou seja, você vai entender como que está acontecendo essa relação interpares, que é o principal diferencial do Greenvex, o principal aporte interassistencial do Greenvex. Tem a questão aqui da variável 12 também, que é a institucionalização, ou seja, o vínculo do Greenvex com a Sinvex. Porque, assim, todos os Greenvex, o Greenvex ele é um grupo de pesquisa vinculado à Sinvex. Então, por mais que o Greenvex ele tenha nascido no IPC, originalmente ele era um GPC, Invexes do IPC. Quando a Sinvex ela foi fundada em 2004, pela sugestão da própria gestão do IPC, o Greenvex passou a ser vinculado à Sinvex. Como a Sinvex não tem, a gente tem o campus hoje, um núcleo de extensão da Sinvex em Curitiba, a maioria dos Greenvex eles acontecem no IPC, então ele está sujeito a algumas normas do IPC, até por respeito, por paradiplomacia, mas ele é um grupo vinculado com a Sinvex. Então, essa variável mostra o quanto que o Greenvex está institucionalizado, ele está essa troca de informações com a Sinvex. E um último que eu acho interessante de comentar também é a variável 24 de vanguardismo. Então, que a unidade de medida é a verponogenia do grupo. Então, como a gente comentou, o Greenvex ele tende a ser um terreno muito fértil, um laboratório para muitas experiências ricas. Então, os Greenvex que mais aproveitam isso produzem GESCONs de ponta. Então, quanto que cada um tem uma responsabilidade pessoal e grupal de estar aproveitando esse clima de vanguardismo dos Greenvexes. Tá ótimo, muito bem, Ibis. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Tudo ok? Agora, Ibis, a gente aguarda aí seus próximos verbetes, né? Acho que muitos temas aqui foram debatidos e ficou evidente aí que tem um flanco para a escrita e você declaradamente aí é do ramo, não é isso? Você gosta? Então, fica aí o convite, tá? A gente aguarda aí os outros verbetes. E, gente, vocês aí tem vários inversores presentes. A gente sabe o quanto que a conscienciologia futura depende aí do trabalho de vocês. Então, nada mais coerente do que vocês participarem ativamente
enciclopédia da Conscienciologia, que é a obra de referência proposta pelo fundador da ciência, tá certo? Então, fica o meu convite pessoal aqui, mais em nome da Enciclosapiens, para que quem ainda não tem verbete estou falando mais especificamente aqui da Invexologia. Quem não tem, que a gente está à disposição, a gente tem curso, tem dinâmica parapsíquica, que eu até amanhã de manhã, toda sexta-feira, é a dinâmica do enciclopedismo reurbanológico, tem um elo de ligação forte, aparece bastante bastante intermissivista, pré-ressomante, inversor, enfim, tem uma conexão, né, a gente sabe do ciclo para a reurbanologia enciclopédia. Então, pessoal, fica o meu convite, a gente tem vários verbetógrafos aí presentes, e a gente está à disposição para ajudar vocês no que for preciso, desde a elaboração dos títulos até a revisão final, né? E ajuda, quando preciso, aqui para o preparo para a tertúlia. Tá certo? Ibis, parabéns, muito obrigada. Pessoal, obrigada a todos. Equipe do Tertuliário também. E vamos aqui aos nossos anúncios. As pontuações da tertúlia de hoje são 25 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 14 perguntas enviadas online. Teremos 2 recados. A Meracilde com o acoplamentário e o Pedro Borges com o ECP3 da Assinvexis. Boa tarde a todos. O meu convite, então, é para o acoplamentário. Acoplamentário é o primeiro laboratório grupal do planeta. Ele ocorre aqui no campus do CAEC. Nós temos esse próximo acoplamentário que vai ser do dia 28 e 29 de janeiro. E a temática que nós vamos trabalhar, além de todos os desenvolvimentos, de todos os holopensenes dentro do acoplamentário, que é a questão do parapsiquismo, da ortoconviviologia, da ampliação do rapport com os amparadores, nós vamos também focar na temática da escrita. Então, ontem eu estava até observando um vídeo, né, onde o Epicom falava da questão dos nossos engavetamentos das nossas escritas. Nós temos, às vezes, muitas escritas, muitos artigos que estão engavetados e a gente não coloca à disposição para a assistencialidade. Primeiro para a nossa autoassistencialidade e depois para a heteroassistencialidade. Então, nesse acoplamentário, nós vamos trabalhar algumas técnicas também para fazer esse rapport com os amparadores e a gente desengavetar os nossos escritos também. Os epicons que vão estar trabalhando conosco vai ser o Hernande Brito, que atua na dinâmica da escrita, e a professora Dulce Down, que também estava aqui mediando a tertúlia, que também é da Enciclosapiens. Então, vocês podem perceber que tem um holopensene realmente da escrita. Então, se você está afinizado com isso, esse acoplamentário vai ser de 2 dias só, no sábado e no domingo, e ele tem um valor diferenciado. Aí é só ligar para o CAEC ou passar na secretaria e fazer a sua inscrição. O telefone daqui é 45 35 25 26 52. Esteja convidados. Aguardo por vocês. Olá, tertulianos e teletertulianos. Gostaria de convidá-los para o curso SCP-3, que ocorrerá amanhã, sábado e domingo. Será nesse final de semana um curso de imersão em hotel, que será aqui no Hotel Mabu Interludium, em Foz do Iguaçu. O SCP-3 é um curso sem pré-requisitos, que possui 2 campos de trabalho parapsíquico mais intenso, e ele tem como objetivo, nessa edição, a construção do laboratório Serenário, que será realizado no campus de Invexologia. Então, nós tivemos uma aula agora da tertúlia sobre o Greenvex, né, sobre a técnica da inversão existencial, e esse SCP-3 foi organizado pela Assinvexis, que é a instituição que trabalha essa técnica, e os recursos ajudarão na constituição desse laboratório serenário dentro do campus e também na consolidação desse campus de Invexologia.
Então, se você tem afinidade com esse tema da inversão existencial, você às vezes é integrante de algum Greenvex, você também tem afinidade com o Serenário, que é um laboratório que te aproxima do Holopensene dos Serenões, que te aproxima também da tua autopesquisa mais real, participe desse CP3, ainda dá tempo, é um evento marcante, único aí, que vai catalisar a história desse campus, e ainda dá tempo de participar quem tiver interesse. Para entrar é só pegar o site da Sinvex, né, www.asinvex.org, que lá tem os detalhes de como proceder a inscrição. Tá? Muito obrigado e até lá. Para amanhã teremos o verbete Gatilho do Autoassédio, a especialidade é Autodesassediologia, a verbetógrafa é a professora Adriana Lopes. Agradecemos a presença de todos, desejamos uma boa tarde e até amanhã.